Curte, divulga, comenta e compartilha o nosso canal Torcedor Fanático 3. Se inscreva, dê o like e nos ajude, tá bom? Um abraço a todos. Fique agora com as notícias do Vasco da Gama. Um abraço e obrigado a todos. Torcedor Fanático 3. Dê o like e nos ajude. Olá, gente do canal do YouTube aí, Torcedor Fanático 3. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês. Curta, divulga, comenta, compartilhe, divulgue o nosso canal, tá bom? Para que a gente possa aí dar o like também, divulga aí nos grupos, aqueles que amantes do futebol e que gostam também de notícias esportivas e também do Vasco da Gama. E trazendo mais uma notícia aqui do Vasco da Gama, hoje, nesta terça-feira, o Vasco estreou na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira às 19 horas, jogando aí com o Barraca Central, esse jogo aí importante, né, para o Vasco da Gama, sabendo que todos os jogos são importantes, mas a Copa Sul-Americana é uma Copa diferenciada. E aí o Vasco estreou hoje, nesta terça-feira, estamos na madrugada de terça para quarta, e o resultado do Vasco, o Vasco ficou no 0-0 nesse jogo da Copa Sul-Americana. Com certeza esse jogo foi lá na Argentina, né? Melhor dizendo, aí a todos que acompanham o nosso canal, a gente agradece aí a todos, tá bom? E o Vasco jogou aí, não teve um jogo muito bom aí, com certeza poderia ter vencido, né? Eu acompanhei alguns momentos dos jogos, ou melhor, do jogo, e o Vasco ficou aí no 0-0, um jogo muito ruim, não foi aqueles jogos bons que o Vasco tem feito com aí o técnico Renato Gaúcho, e a gente acompanhou alguns momentos e queremos aqui destacar, né? É incrível o Vasco jogando com seu time reserva, não foi com seu jogo principal, né? Ou melhor, não foi com seu time principal, né? O técnico Renato Gaúcho não estava nesse jogo, quem estava foi o seu auxiliar, e levou o seu time reserva, poupando o time para o brasileiro da Série A, né? O Renato Gaúcho não estava nesse jogo, né? Ele prioriza o brasileiro, com certeza, e com essa situação o Vasco foi o jogo lá na Argentina, fez a sua viagem aqui do Brasil para a Argentina e foi jogar lá com o seu time reserva. O Barraca Central também não é um time daqueles, com certeza o Vasco era bem superior ao Barraca Central e não jogou muito bem, né? Eu acompanhei alguns momentos e o Barca Central faz um jogo muito ruim, e um jogo não é daqueles times melhor do que o Vasco. O Vasco jogou muito superior, e também esse jogo foi muito acuado, um jogo muito medroso, um jogo jogando muito para trás. O time reserva do Vasco teve a oportunidade de mostrar o seu jogo, mostrar o seu futebol, que é para isso que os jogadores estão ali no time, para fazer acontecer, tem que jogar bola. Então o time muito medroso, o Vasco um time muito mais superior do que o Barraca Central, e não conseguiu levar o êxito aí neste jogo, voltando aqui para sua casa, voltando para casa sem os seus pontos que precisava, né? 4 pontos desta Copa Sul-Americana, e o Vasco não voltou com essa vitória e nem com os pontos para essa Copa, né? Deixando aí desejar. É preciso avaliar, é preciso cobrar também dos jogadores que foram jogar neste jogo aí contra o Barraca Central. É um jogo muito acuado, muito medroso. O Vasco podendo trazer uma vitória para o gigante da colina. Este time reserva, um time 2 do Vasco,
já que o Renato Gaúcho não estava, o seu auxiliar estava ali, e é preciso cobrar dessa equipe, né? Muitos jogadores aí podendo mostrar o seu jogo, ou melhor, mostrar o seu futebol, mostrar a sua habilidade nas quatro linhas, e não conseguiu trazer esta vitória, trazer esses pontos para o Vasco, um time que vem jogando muito bem, mas nessa Copa Sul-Americana não trouxe esses 4 pontos e não trouxe a vitória, podendo trazer a vitória, voltar para o Brasil da Argentina, né? Voltar para o Brasil com esses pontos e com a vitória para a nação do gigante da colina, e não trouxe, né? Deixando aí a insatisfação para todos os torcedores, para todos que amam o Vasco da Gama. Então, o que é que a gente pode dizer aqui de um jogo medroso, um jogo que só fez jogar para trás? O Vasco da Gama teve uma grande oportunidade, esse time 2 teve uma grande oportunidade para mostrar o seu futebol, e não mostrou, e não trouxe o que era preciso para o time, a vitória, né? Para que todos nós pudéssemos, com certeza, nesta noite, trazer essa vitória, e para que possamos sempre ir avançar, né? E é preciso avaliar esse time, cobrar desse time. Os jogadores estão aí para trazer essa vitória, trazer esse jogo, trazer um jogo bom, não dessa forma, voltar sem pontos, sem nada. E com certeza o destaque é que, se assim podemos dizer, um dos destaques do Vasco da Gama foi o jogador, deixa me ver aqui, o jogador JP, né? Um dos jogadores que podemos dizer que ele foi um dos destaques, né? O JP, jogador bom, poderia ser melhor, né? Poderia mostrar com sua oportunidade, ou melhor, o jogo muito bom, poderia ser melhor, né? Com a oportunidade que foi dada a toda a equipe, não só a ele, mas o JP também. Ele pode sim mostrar esse trabalho, ou melhor, podendo mostrar o seu futebol, né? Diga-se de passagem que podemos aí torcer para que ele possa ter mais oportunidades, né? Ele foi um jogador que se destacou, podemos assim dizer, e com certeza o técnico poderá dar mais aí oportunidade ao JP, né? Um dos jogadores aí que se destacou, entre outros, né? Se assim a gente pode dizer. E também o Matheus França, né? Que foi um dos jogadores que também fez um jogo muito bom, e também fez algumas finalizações, foi bastante tático nesse jogo contra o Barraca Central. Então o Vasco da Gama, ele pode sim dar oportunidades a muitos jogadores, né? E com certeza esses jogadores poderá mostrar o seu futebol, como hoje poderia ter mostrado o seu futebol, né? A relação desses dois jogadores, JP e Matheus França, foi um dos que conseguiram mostrar um pouco do seu futebol, mas poderá mostrar ainda mais se derem oportunidade a eles. Com certeza eles vão ter aí mais aproveitamento nesses jogos aí do Vasco, né? Esses dois jogadores com boas finalizações, bastante tático, né? Esses dois jogadores do Vasco da Gama. Então, o Vasco deixou muito a desejar, né? A gente está trazendo aqui as informações do canal do Torcedor Fanático 3. Você possa aí curtir, divulgar, comentar e compartilhar. A gente está aqui trazendo algumas informações, e lamentamos essa derrota do Vasco da Gama contra o Barraca Central. Ou melhor, derrota, um empate de 0-0, já próximo aí, com certeza foi um empate com um pouco de derrota, um pouco triste, um pouco de tristeza com essa situação do Vasco, podendo mostrar o seu jogo
dentro das 4 linhas, podendo mostrar o seu futebol dentro das 4 linhas, e não foi isso que a gente viu, né? O Vasco teve oportunidades, o time do Barraca Central não é um time bom, é um time ruim, o Vasco é um time muito superior ao Barraca Central, e ele não soube aproveitar a oportunidade de mostrar o seu futebol e trazer a vitória e trazer os 4 pontos para nossa equipe, para o Vasco da Gama e para todos nós torcedores. O Vasco com certeza não foi isso que a gente viu, né? E um time muito acanhado, muito jogando para trás, né? Jogadores podendo mostrar muito mais do que aquilo que estava sendo feito ali, e não trouxe. Oportunidade teve, né? Vantagem teve, que um dos jogadores do Barraca Central foi expulso, o Vasco superior, que poderia ter trazido a vitória, tendo a oportunidade de jogar com um jogador a mais, e não teve essa sorte, vamos dizer assim, não buscou essa oportunidade, essa superioridade dele para trazer essa vitória para todos nós. Então o Vasco precisa ser cobrado, esse time, né, a toda a equipe, e com certeza para que possam trazer mais vitórias para o Vasco e possam jogar melhor nessa Copa Sul-Americana, né? Estreia do Vasco nessa terça-feira, e os jogos vai aí rolando com certeza, e esse time 2 poderá ser e vai ser cobrado, tá bom? Um abraço a todos, essa foi as informações do Vasco da Gama, o gigante da colina, a gente trazendo mais informações dia a dia, né? Algumas notícias do Vasco da Gama. Eu quero agradecer a todos, dá o like aí, nos ajuda, divulga, comenta, compartilha, dá o like e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? A gente agradece, um abraço a todos e saudações a todos do gigante da colina Vasco da Gama. Um abraço. Curte, divulga, comente e compartilhe o nosso canal, dê o like, nos ajude, se inscreva, Torcedor Fanático 3. E obrigado a todos que nos acompanham nas redes sociais. Até mais.